Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindas à nossa terceira aula de Introdução às Sagradas Escrituras. Que bom ter você aqui comigo novamente para nós darmos continuidade aos nossos estudos. Convido você para compartilhar comigo aqui a minha telinha. Peço licença, só um instantinho para nós compartilharmos a telinha, só um instantezinho. Vamos lá, vamos compartilhando. Eu peço a vocês que se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar a perguntinha no WhatsApp, que assim que eu tiver um tempinho, eu responderei com muito carinho, tá bom? Tem uma borboletinha aqui, mas não dá nada não. Então, se alguém tiver alguma dúvida, manda a perguntinha para mim no WhatsApp, que assim que eu tiver um tempinho, eu juro que eu mando para vocês a resposta com muito carinho, tá bom? Eu sou a Cida Marçal, então vamos começar a nossa terceira aula de Introdução às Sagradas Escrituras. Eu convido a você, então, para entrar nesse espírito de oração junto comigo, para que nós possamos compreender um pouco mais a respeito das Sagradas Escrituras. Vamos comigo? O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuemos, então, com os nossos estudos. E a semana passada, nós conversamos a respeito das divisões da Bíblia em capítulos e versículos. Então, eu vou pedir um favor para vocês. Não fiquem bitolados em querer guardar qual ano foi, qual ano que não foi, o nome das pessoas, né, como que foi. Não, não é essa a intenção, tá? A intenção foi apenas de apresentar para vocês que foi uma construção ao longo de muitos anos. Não foi uma construção assim da noite para o dia e nem caiu pronta do céu. Mas vocês não precisam ficar preocupados em guardar nome de quem separou a Bíblia em capítulos, nome de quem separou a Bíblia em versículos. Isso não é uma questão importante, tá? Só é necessário a gente lembrar que foi um processo. E nesse processo também cabe o cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? Cânon bíblico é o que faz ter as diferenças entre as Bíblias cristãs. Vocês já perceberam que entre a Bíblia católica e a evangélica tem números diferentes de livros? Então, esse processo a gente chama canonicidade bíblica. E vamos ver o que acontece, por que é que isso acontece. A palavra cânon, ela significa norma, medida, lista, é como se fosse uma unidade de medida, vamos dizer assim, né? Então, é uma relação dos livros que são conhecidos pela igreja como inspirados por Deus e estão na Bíblia. Cada igreja, denominação religiosa, escolheu um cânon bíblico. Por exemplo, a Bíblia Católica, ela tem 73 livros. Essa faz parte do cânon da Igreja Católica. Quando Martinho Lutero, houve aquele cisma que Martinho Lutero, ele criou a Igreja Luterana, ele criou um novo cânon. E o cânon da Luterana, ela possui outros números de livros que fazem parte do cânon da Igreja Luterana, assim como da Ortodoxa e outras assim por diante, tá? Mas a maioria das igrejas evangélicas, aliás, todas as igrejas evangélicas seguem o padrão de Lutero, tá? Então, seguirão esse padrão da Bíblia evangélica. Então, vamos lá. Quando começou essa história de cânon, né? Então, vamos lá. O cânon bíblico, ele começou nos anos 80 depois de Cristo. Percebam como a questão do tempo na Bíblia tem horas que fica muito próximo e, ao mesmo tempo, tem horas que ficam longe, distante demais. Então, vamos lá. Na cidade de Jâmina, os rabinos fixaram, então, os nomes dos livros do Antigo Testamento.
nos anos 80 depois de Cristo. Então, depois que Cristo nasceu, 80 anos. Tipo, 50 anos depois da morte de Cristo, já tinha sido estabelecido quais eram os livros do Antigo Testamento. Percebam que foi construído antes de Cristo, mas eles só foram constituídos, canonizados, foram aceitos como oficiais a partir dos anos 80 na cidade de Jâmina, tá? Mas o Novo Testamento, a primeira definição só surgiu ao redor dos anos 200, até o século VI. Então, por volta dos anos 500, né? Mais ou menos dos anos 500, é isso. A primeira, né? A primeira tentativa de definição. Então, veja bem, dos anos 80, que foi a primeira definição do Antigo Testamento, o Novo Testamento a partir dos anos 200 até os anos 500. Então, olha o espaço de tempo que houve entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, né? É aquela história que nós estávamos dizendo antes, a questão da construção, que foi lenta, que foi gradativa. Acabou nos anos 600? Não, não acabou nos anos 600 ou 500 depois de Cristo, não. Porque a polêmica voltou depois, no século XVI, que foi do Concílio de Trento, né, 1546, que reafirmou o cânon tradicional, que a Bíblia Católica passa a ter 73 livros, tá? Então, percebam bem que dos anos 80 depois de Cristo, que é o Antigo Testamento, ficou fixado a norma dele, o cânon dele. O Novo Testamento ficou fixado para a Igreja Católica em 1546, ou seja, quase 1500 anos depois, tá? Então, percebam a distância de canonização do Antigo para o Novo Testamento. As normas, né? A legalização, a partir deste momento de 1546, então fixou os livros bíblicos pertencentes à Bíblia Católica, são esses, tá? Então, esse é o cânon bíblico, tá bom? Enquanto os judeus, a partir dos anos 80, já tinha fixado a Torá como o livro sagrado deles, canonizado, nós da Igreja Católica Romana, 1546, tá bom? Então, vamos lá. Então, a Bíblia Católica Romana, nós temos 73 livros, a Bíblia Evangélica tem 66 livros e a Católica Ortodoxa tem 78 livros. E essa diferença, como eu já falei, ela está relacionada simplesmente ao cânon bíblico que cada uma escolheu. Igual eu já falei, o cânon significa que é uma medida, a medida escolhida para eles. Qual foi o padrão que elas escolheram, né? Então, o cânon bíblico foi a lista dos livros reconhecidos, como eu já falei também. Deuterocanônicos, quando a gente fala deuterocanônicos, é a segunda lista. Quando a gente vai falar Deuteronômio, é o segundo livro. Vocês vão guardar esse deutero aqui, ó, sempre deutero. Então, segunda lista. Dessa segunda lista, fazem parte 7 livros escritos em grego que não constam na Bíblia evangélica. Esses livros são aqueles que temos na Igreja Católica, na Bíblia Católica, perdão, mas nós não temos na Bíblia evangélica, tá? Que é Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Esse nós temos na Bíblia Católica, não temos na Bíblia evangélica. Por isso, a diferença de números de livros, tá? Os livros apócrifos são aqueles que não estão no cânon bíblico, tá? Esses são os livros apócrifos. Então, os apócrifos são os livros que estão, de acordo com o grego, né? Oculto. A palavra quer dizer oculto, guardado. A terminologia, ela não consta no cânon, porque às vezes ela foi encontrada depois já do cânon realizado. Então, pode ser por isso que não tem entrado também na lista de canonizados. Então, ela faz parte de um estudo à parte, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Usa-se essa terminologia porque os livros, embora tenham sido escritos na época bíblica, não constam no cânon, são apresentados como uma manifestação de Deus revelada somente depois de ficar um tempo oculta. É aquilo que eu disse, ela estava escondida, em algum canto foi encontrada depois, mas o cânon já tinha sido fechado. Fechou o cânon, não entra mais nada. Então, quer dizer, ela poderia até ter entrado no cânon se houvesse sido conhecida antes. Como não foi conhecido e o cânon bíblico fechou, ela não entra mais, passa a ser um apócrifo. Existem muitos livros apócrifos que servem de estudos para nós, tá? Então, não quer dizer assim, ele não está na Bíblia, não serve para nada. Não, ele serve para estudos também.
Então, os apócrifos do Novo Testamento, eles foram escritos numa época posterior ao primeiro século da era cristã. Por isso que eles ficaram ocultos também por algum tempo. No meio protestante, os apócrifos são chamados pseudoepígrafos, tá? A nomenclatura, ela muda de acordo com as denominações religiosas. Então, o que para nós católicos são livros apócrifos, para os evangélicos são pseudoepígrafos, tá? Que eles vão chamar como atribuídos falsamente a algum autor bíblico. Mas é questão de nomenclatura, é a mesma coisa, tá bom? Católicos chamam de apócrifos, evangélicos chamam de pseudoepígrafos. E qual foi o critério para poder escolher quem que entrava nessa canonicidade ou não? Qual foi o critério para ser escolhidos esses livros? Vamos lá. Primeiro de tudo, do Novo Testamento, tá, gente? O critério para ser selecionado do Novo Testamento. Ele precisaria ter apostolicidade, ou seja, ele precisaria ser escrito por um apóstolo ou por um discípulo daquele apóstolo, né? Ele teria que ter fidelidade à tradição, né? Tem que fazer parte da comunidade. Ele tinha que ter catolicidade. Catolicidade, vocês sabem o que significa a palavra católico, né? Católico quer dizer universal. Então, quando a gente fala catolicidade, a gente está querendo dizer que ele circulava nas comunidades como um todo. As comunidades conheciam aquele escrito, eles sabiam que ele era escrito para o bem da comunidade, tá? Então, isso é catolicidade, a circulação por todas as comunidades e aceito, bem aceito pela maioria delas. A ortodoxia, o conteúdo, ele não podia discordar do padrão e também não podia ser uma ficção, né? Então, os escritos, eles deveriam testemunhar a fé transmitida pelos apóstolos e ser coerentes com ela. Por exemplo, um escrito que fala da vida, que Jesus preserva a vida, de repente parece um outro. Isso é só uma suposição, gente, não existe, tá? É só uma suposição. De repente parece um escrito falando que faz parte do evangelho, mas é Jesus falando mal da vida. Jesus que não cuida da vida. Jesus que manifesta-se contra a vida. Ué, então, se é totalmente ao contrário dos ensinamentos de Jesus, ele não faz parte dos ensinamentos de Jesus, então ele está fora do cânon, porque ele não tem o padrão, ele discorda do padrão que o evangelho traz, do que a boa notícia traz, do que a fé foi transmitida, tá? Então, esse é um dos critérios. O outro critério é a ficção. Por exemplo, tem um apócrifo, eu não me lembro mais se é Evangelho de Judas, enfim, é um apócrifo. E ele foi colocado fora do cânon porque ele apresenta umas histórias muito mirabolantes, sem sentido. Porque, por exemplo, um exemplo lá, né? Jesus fez ressuscitar um passarinho. Por que será que ele ia ressuscitar um passarinho? Faz sentido isso? Qual o objetivo disso? Né? Jesus, nos outros evangélicos, nenhum ressuscitou passarinho. Então, não condiz com o padrão, não condiz com o padrão. Então, por isso, ele fica fora do cânon também, porque não seguiu a ortodoxia, quer dizer, não seguiu o padrão que foi o padrão da fé transmitida por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos discípulos dos apóstolos. Então, resumindo, tá? Então, os livros do Novo Testamento, eles foram escritos, espalhados, foram lidos, foram aceitos pela igreja como úteis, tá? Aqui, ó, úteis para a vida, para a doutrina, para a comunidade, eles foram úteis. Daí eles foram introduzidos para a adoração pública da igreja, depois eles ganharam aceitação através da igreja, e não apenas só das comunidades locais, e foram oficialmente aprovados mediante decisão formal da igreja, num processo de seleção e canonização lento e tortuoso. É aquilo que a gente estava falando, não foi tão rápido assim, foi um processo bem lento, então é um processo que foi demorado, mas foi um processo assertivo, tá? Então vamos lá. A Bíblia Hebraica. Nós falamos do Novo Testamento, agora nós vamos falar do Antigo Testamento, tá? A Bíblia Hebraica, ela compõe-se apenas de 39 livros. A Bíblia Hebraica, eles aceitam como inspirados somente os livros escritos em hebraico, aramaico e no território de Israel. Então, questões. Por que é que a Bíblia Hebraica, o fato principal da Bíblia Hebraica? Primeiro, língua, hebraico e aramaico, tá? Questão de língua.
Segundo, a questão de território. Só aceitavam as escrituras feitas no território de Israel, tá? Então, para os judeus, os livros considerados sagrados eram apenas língua hebraica, terra de Israel e tempo ainda, no tempo de Esdras, até o tempo de Esdras. Então, quer dizer, são 3 parâmetros que deixaram a Bíblia hebraica com 39 livros. Primeiro, a língua hebraico ou aramaico. Segundo, a terra de Israel. E terceiro, o tempo, tá? O tempo até Esdras. Passou de Esdras, já não cabe mais, tá bom? Então, são as 3 coisas que foram importantes para que se fixasse o cânon da Bíblia hebraica, tá bom? Então, para eles, os 7 livros que são incluídos pelos judeus da diáspora, depois vocês vão ver isso em História de Israel, os judeus da diáspora são aqueles judeus que estão espalhados pelo mundo, que eles já não estão mais no território de Israel. E eles acabaram perdendo a sua cultura, a sua língua, a sua fala, a sua escrita, e eles começaram a trazer as línguas das pessoas que eles foram colonizados, que eles foram levados, né? Como despojos, vamos dizer assim. Então, eles acabam trazendo a cultura grega, né? Eles acabam trazendo a língua grega. Então, para os hebreus, esses 7 livros que foram incluídos pelos judeus da diáspora fora da Palestina, eles não são considerados, tá? Não são considerados por quê? Porque foi escrito em grego, né? Em outras línguas, e foi escrito fora da Palestina. Então, não é aceito, certo? Então, a língua, a terra e o tempo. Por isso que não são aceitos, tá bem? Vamos lá? Então, tá bom. Isso aqui, então, é uma aula bem rapidinha, só para vocês saberem. Então, vamos lá. A Bíblia hebraica, que é a mesma Bíblia dos judeus, ela é organizada em 3 grandes blocos, tá? A Torá, os profetas e os escritos. Então, a Torá compreende 5 livros, que são das instruções e da lei. Os profetas compreendem 21 livros e os escritos que compreendem 13 livros. Os profetas, vocês já sabem, são aqueles que geralmente estão a favor do rei, denunciando o rei, denunciando as falcatruas do rei, denunciando as injustiças, né? Não é questão de profecia no sentido de adivinhação, mas isso vocês vão ver lá em livros proféticos, tá? Então, os rabinos dividiram a Bíblia hebraica em 3 grupos, né? E esses grupos são, então, como já foi dito, a lei, os profetas e os sapienciais, ou os escritos. A lei e a Torá é a parte principal para os judeus, tá? Ela é o nosso Pentateuco, né? Para nós, o Pentateuco para os judeus é a Torá, é o livro da lei, tá? E ele compreende Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Faz parte dos 5 primeiros livros, por isso que é penta. Lembra? Brasil penta campeão? 5. Então, 5 livros, tá? E os profetas são considerados profetas anteriores e posteriores, ou profetas maiores e profetas menores. Quando vocês ouvirem falar anteriores, nós estamos falando de Josué, Juízes, Samuel e Reis, que a tradição judaica denominava de profetas anteriores, e é conhecido também como obra historiográfica deuteronomista. Muitas vezes vocês vão achar como essas letrinhas aqui, ó, OHD, obra histórica deuteronomista, tá bom? É a mesma coisa, são os profetas anteriores. Os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Jonas, Abdias, Joel, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E os escritos, ou os sapienciais, que é o Ketubim, que são Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, até o 10, Daniel, fora as partes que são deuterocanônicas, Esdras e Neemias e 1ª e 2ª Crônicas. Então, se nós reunirmos essas primeiras letras aqui, ó, T, N, K, ele vai formar a palavra Tanaká, que é a Bíblia hebraica, tá? Então, quando nós falarmos de Tanaká, nós estamos falando da Bíblia hebraica, tá bom? Que ela corresponde à lei, que é a Torá, corresponde aos profetas, que é Nebiim, e ela
corresponde também aos sapienciais, que é o Ketubim, tá bem? Então, seria o Tanakh, certo? Mas isso vocês vão ver melhor nas outras aulas das outras disciplinas. Então, vamos lá continuar. A Bíblia protestante. Nós tivemos que dar um passinho para trás para a gente conseguir entender um passinho para frente. Martinho Lutero, ele adotou como a Bíblia das igrejas reformadas o texto da Bíblia hebraica. É aquilo que eu falei. Por isso que só tem 39 livros no Antigo Testamento, porque ele rejeitou os livros escritos em grego. Ele seguiu o mesmo parâmetro da Bíblia hebraica, né? Na Bíblia protestante, em seu cânon, não estão inclusos os 7 livros que nós já havíamos falado. Então, ele seguiu o mesmo parâmetro, que é não estava escrito em hebraico, em aramaico, não estava na terra da Palestina e não foi até o tempo de Esdras. Por isso que a Bíblia protestante, ela não tem também os outros livros que temos na Bíblia católica. Então, os 7 livros que nós temos. Então, a Bíblia protestante tem esses 7 livros que nós temos, católicos nós temos, porque a Bíblia protestante escolheu a Bíblia hebraica, tá? Por isso é que tem essa diferença de números. Em compensação, a Bíblia ortodoxa, ela segue uma outra versão, que é a tradução do hebreu para o grego, tá? Então, por isso, ela tem 5 livros a mais que a Bíblia da Católica Romana. Então, além de ter alguns capítulos a mais também no livro dos Salmos, né? Eu até vou seguir aqui com vocês para a gente ver certinho. Ela tem um a mais na Bíblia das igrejas de tradição grega, cóptica, eslava e bizantina. Ela tem 5 capítulos a mais nas Bíblias das igrejas de tradição siríaca. Então, percebam, a igreja católica tem um número de livros, a protestante outras e a ortodoxa outra. Ah, uma melhor que a outra? Não, ninguém é melhor do que ninguém. A diferença é o cânon escolhido por elas. Nós escolhemos um cânon que foi da Septuaginta, lembra da Septuaginta? O livro dos 70? Então, e por isso nós temos também, junto da Bíblia hebraica, os livros em grego, que foram traduzidos em grego. Nós temos acoplados, vamos dizer assim, nela, tá? Que a Bíblia protestante não tem. E, em compensação, a Bíblia ortodoxa pega uma versão anterior ainda e tem mais livros ainda do que a Igreja Católica, certo? E aqui é exatamente o que eu estou comentando com vocês agora. A Bíblia Católica Romana adotou a tradução da Septuaginta, que é a tradução de 70, considerando também inspirados os 7 livros escritos em grego. Então, nós ficamos com 46 livros do Antigo Testamento, chamados de deuterocanônicos, aqueles 7, né, da segunda lista, que nós já falamos que não estão na Bíblia evangélica. Então, por isso, nós da Igreja Católica temos 73 livros na nossa Bíblia. Então, vamos fazer um gráfico aqui, deixa eu sair daqui desse cantinho para deixar vocês vendo aqui certinho. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Total, tá, gente? No total. No total, a Bíblia hebraica tem 39 livros e todos do Antigo Testamento. A Bíblia protestante tem 66 livros, a católica romana tem 73, a ortodoxa 78 livros. Nos livros do Antigo Testamento, igual eu já falei, a Bíblia hebraica só tem Antigo Testamento. A Bíblia hebraica não aceita o Novo Testamento. Para eles acabou ali, fechou o cânon, acabou. Eles não acreditam em Novo Testamento. Para eles é só ali. Só o Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Tá, gente? Lembre-se disso, não tem Novo Testamento. Tá. A Bíblia protestante, eles têm 39 livros do Antigo Testamento, porque eles escolheram a Bíblia hebraica. Olha aqui, ó. Ó. Eles escolheram a Bíblia hebraica, então eles têm os mesmos números da Bíblia hebraica, tá bem? E a Bíblia católica romana, temos 46, porque nós escolhemos também os deuterocanônicos, que são os da segunda lista, que foram escritos em grego, certo? Então, nós pegamos mais esse daqui, que é o hebreu, né, da Bíblia hebraica, e acrescentou os 7 deuterocanônicos que estão aqui, tá bom? 39 mais 7, 46. E a ortodoxa é aquela uma que pegou direto daquela outra tradução e ficou com 5 livros a mais ainda do que os nossos. Qual é o ponto-chave? Todas as Bíblias têm 27 livros no Novo Testamento. Qual é a nossa divergência? Somente no Antigo Testamento. Nossa divergência é só aqui, ó. Só no Velho Testamento, perdão. No Novo Testamento, todos nós concordamos. São 27 livros do Novo Testamento. A diferença, então, é só no Antigo Testamento. Por quê?
discordam da língua, da terra onde foi escrita e o tempo onde foi escrito, certo? Igual eu já falei, todos têm como um acordo que a diferença está só no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento todo mundo tem a mesma quantidade. Então, agora aqui eu vou repartir com vocês uma outra telinha, peço um minutinho aqui para eu interromper essa telinha e compartilhar uma outra telinha com vocês, para nós entendermos um pouquinho melhor essa questão aqui da divisão da Bíblia, tá?